sou Yuri, seja bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo ele fala sobre o primeiro episódio de Isekai Mokushiro Minougra, o anime do cara que morreu e reencarnou em um jogo de estratégia. Nesse primeiro episódio foi basicamente uma grande introdução, né? Apresentando as bases das circunstâncias sem aprofundar muito, até porque é o primeiro episódio, então mostrou ali bem superficialmente as coisas, né? Basicamente o que tivemos aqui foi o seguinte: o Takuto, que é o nosso protagonista, ele acabou morrendo. Ele viveu a sua vida praticamente toda no hospital devido a ter um corpo frágil, né? Ele era fraco, então viveu basicamente a sua vida toda no hospital. E a única coisa ali que ele conseguia fazer, né, que distraía ele de alguma forma, né, limpava a sua mente, assim, trazia um pouco de felicidade para ele, né, algo diferente daquela rotina hospitalar. Imagina, você passa a sua vida toda acamado no hospital, sem poder sair, sem poder fazer nada, sem conseguir socializar com as pessoas, sem praticar alguma atividade, sem nada. A única coisa que ele tinha ali para fazer fora da sua rotina hospitalar era jogar. E apareceu na sua vida um jogo de estratégia, né, conhecido como Eternal Nations. Era um jogo de turnos de estratégia onde você controlava uma civilização e tinha que desenvolver ela. Então apareceu esse jogo na vida dele, ele começou a jogar esse jogo, e nesse jogo ele atingiu o top 1, né? Ele se tornou o melhor jogador desse jogo, ao escolher a nação mais difícil de se gerir, né? A Minougra. Além de escolher a nação mais difícil, conseguiu desenvolver ela no nível mais difícil do jogo, no modo pesadelo. Então ele basicamente acaba se tornando uma lenda ali, né? Apesar de ser uma pessoa desconhecida que ninguém tá nem pra comunidade daquele jogo, aquele cara é um mito, é uma lenda, afinal. Ele conseguiu, na dificuldade mais difícil do jogo e com a pior nação, desenvolver ela, né? Conseguir tornar ela uma nação top dentro ali do jogo. Então, cara, é uma lenda, é o bichão. Contudo, chega um dia e ele acabou morrendo, né? Tava muito doente. Acabou morrendo ali por volta dos 18 anos, mais ou menos, ele acaba morrendo. E como vemos aí, né? O anime nem aprofundou muito nisso, só mostrou ele ali jogando o jogo e falecendo, e ele acaba reencarnando nesse mundo similar ao jogo que ele gostava. E apareceu ali, né, a Tou, que era como a conselheira dele ali dentro do jogo, uma das heroínas do jogo, e era a personagem favorita dele, apesar de no jogo a Tou não ser tão forte assim, né? Como até mencionado aqui, ela não tem tanto poder assim, contudo a Tou tem um grande potencial, ou seja, ela a princípio não é forte, mas se bem desenvolvida, ela pode se tornar um personagem bastante forte. Contudo, a maioria das pessoas não gostava muito de jogar com ela, mas o Takuto era diferente, até por conta da sua condição, ele acabava meio que se vendo nela também, pô, ela não é muito querida, ela é fraca, assim como ele é, mas eu consigo tornar ela forte. Então ele meio que tinha uma conexão ali com ela. E como vemos que no anime, essa conexão que eles tinham no jogo acabou transportando para essa nova realidade deles. Afinal, a própria Atou fala ali que se lembra de tudo que eles viveram juntos no jogo, das suas vitórias, das suas derrotas, dos seus logros, das suas conquistas, tudo que eles conversaram. Ela se lembrava, então, ela também reencarnou ali nesse mundo, apesar de eles ainda não saberem se era o mundo do jogo, se era um mundo similar ao do jogo, se vocês foram para dentro do jogo, se era um mundo similar ao do jogo, se era algum tipo de referência no próprio mundo do Takuto, que ele veio em algum momento da história daquele mundo, que mudou de alguma forma assim. Eles não sabem direito ainda onde estão, né? Não tem uma noção. Apesar que, a princípio, pelo que você dá pra saber, é que eles foram para o mundo, se não o mundo dentro do próprio jogo, um mundo similar ao do jogo. Então, ali tem esse encontro ali dos dois logo no começo. E como fica bem claro, eles têm essa conexão ali entre eles, né? E é até divertido ver os dois juntos ali, a forma como eles interagem, né? O Takuto conseguindo falar com ela de forma casual, normalmente ele com ela, né? Afinal, quando aparecem os elfos no futuro, ele não consegue interagir direito, não consegue conversar direito, mas com ele, vamos ver na interação deles ali, né? Eles falando sobre construir um reino, assim como eles tinham feito no jogo, construir de novo o reino, começar do zero, construir o reino deles, um reino só para os dois, onde se você for bem, parece até meio que algum tipo de declaração, né? Pô, a gente vai construir o reino pra nós, né? Só pra nós dois, pra gente ficar junto e tal. Né? Parece até algum tipo de declaração, assim, pros, né? Sentido mais romântico e tal. Apesar de dar uma. Eles ficarem envergonhados com isso, né? É porque posteriormente a Tou faz ali um juramento para o Takuto, né? Para servir ele novamente, assim como é feito no jogo. Né? O juramento, eles juram ali de novo, né? Ela servir ele como Lorde ali de Minougra para reestruturar, construir ali um reino para que eles possam poder viver juntos ali. Então esse primeiro episódio vai apresentando isso e tem essa conexão já dos dois que já é pré-estabelecida de todo o passado que eles iam ali jogando, né? Como eu falei, a Tou ela é uma personagem dentro do jogo não muito forte, né? Não tem tanta força assim, mas ela tem um potencial muito grande devido a uma habilidade que ela tem, que como é mostrada ali rapidamente no cardzinho de descrição dela, ela basicamente tem uma habilidade onde ela pode absorver a habilidade de outros, né? Tem uma chance dela absorver. Não é dito quanto o tamanho dessa chance, né? Quantos por cento é mais basicamente se ela derrotar algum outro
algum adversário, né? Se ela derrotar algum adversário, ela pode, né, ter uma possibilidade dela absorver as habilidades daquele adversário. Não é dito se é 100%, 90%, 80%, 50% ou 10%, não, mas tem ali a chance dela absorver a habilidade. Então tem esse reencontro dos dois, esse juramento deles construírem de novo, né, essa nação dele, Minogra, no país mais difícil ali, com poucos recursos e tal, né? E Minogra é bastante difícil. A sua principal vantagem de Minogra seria em assuntos internos. Ela é boa para se desenvolver em questões de assuntos internos, né? Internamente ela consegue se desenvolver bem. Tipo, em termos culturais, desenvolver sua cultura, ela é boa desenvolver a sua cultura, é fácil. Mas em assuntos externos, por exemplo, se tiver que batalhar e ir pra guerra, já tem uma desvantagem enorme. Ou seja, para assuntos internos é uma nação fraca, com muitas desvantagens. E para assuntos internos é uma nação forte que consegue se desenvolver bem. Aí o Takuto gasta ali, né, parte do seu MP para fazer uma invocação de emergência ali de um bichinho, né, de um inseto ali batedor para sair vasculhando a área ao redor, né, para eles terem uma noção da área que eles estão, onde é basicamente uma área de floresta. E esse batedor acaba ali encontrando alguns elfos, né? Vemos ali que tem alguns elfos espalhados ali naquela floresta descansando, né? Pois justamente enquanto o Takuto estava ali vasculhando, né, conversando com o Atou, aparece ali um grupo de elfos. Aí temos os elfos ali, né? Que como é explicado a situação deles no decorrer do episódio, eles foram expulsos basicamente de suas terras, né? E perseguidos. Tanto que vários elfos morreram e eles estavam ali numa situação bem difícil, estavam sem comida, sem suprimento, e estavam ali vagando pelas terras amaldiçoadas. Inclusive, essa floresta, como a Emily vai falando, também é dito como uma floresta amaldiçoada e que tem um ser maligno selado dentro dela, né? Mas até um dos homens ali sugere que eles abandonem a floresta. Só que o guia, né, que é o líder deles ali, que é um lutador dos elfos, fala, pô, se a gente for fugir, a gente vai fugir pra onde? Essa floresta aqui tem muitas árvores, muitas coisas, deve ter comida aqui, né? Já que a vegetação tá florescendo, deve ter algum tipo de recurso, algum tipo de comida aqui, e ele quer permanecer lá dentro, afinal, você pegar, sair da floresta pra ir, Deus sabe pra onde. Ele quer arriscar ficar mais na floresta, porque talvez ele tenha esperança que lá, por ter uma vegetação ampla, encontrar algum tipo de alimento. Aí a Emily fala ali desse ser maligno que foi selado lá, eles continuam explorando. Então eles acabam topando ali com o Takuto e a Atou. E como deu pra ver ali no anime, né, eles não conseguem ver o Takuto no corpo humano, né? Ao contrário de como o Atou provavelmente vê ele, é um corpo humano normal, ele tá ali com seu corpo humano da sua vida passada. Eles não veem o Takuto dessa forma. O Takuto pra ele é como se fosse uma entidade negra, sombria, né? É como se fosse uma sombra enorme ali com dois olhos. Então é tipo uma figura negra toda borrada, sem face, sem corpo, com apenas dois olhos. Apesar de ter uma forma humanoide, não tem assim, uma aparência, um design em si. É tudo algo negro, escuro. Então, eles topam com essa figura, e como a Emily tinha até falado, questão de ser maligno, selado ali naquela floresta, o guia até pensa, meu Deus, topei com o bicho aqui, topei com esse ser maligno, tô lascado, e dependendo do que eu fizer aqui, meu povo pode estar em perigo, então ele vai se curva ali, né, mostrando respeito àquele ser, àquela entidade que ele encontrou ali. Aí o guia, com todo o respeito possível ali, né, ele explica ali a situação, né? Pede até desculpas por ter invadido ali, que ele não sabia de nada, né? Tenta ser o mais respeitoso possível e vai explicando a situação. A princípio, ele ia explicar de forma detalhada, mas como a ator demonstra certo descontentamento, né? Fala, meu camarada, seja breve, né? Eu acelerei a história. Então ele resume ali a história, que é como eu falei, né? Eles basicamente foram expulsos de suas terras, perseguidos, né? Tem um certo preconceito com os elfos negros em relação aos outros elfos também, né? Eles dizem que os elfos negros são da sombra, são da escuridão, que tem que ficar à noite, que não foram abençoados pelo sol, não sei o que, pela luz, tanto que são chamados de fada das trevas, enquanto os outros elfos são chamados de fada da luz. Então tem todo um preconceito bastante grande em relação aos elfos negros, tanto por parte dos outros elfos, como provavelmente por parte da sociedade ali como um todo. Então é uma espécie, uma raça bastante perseguida. O Takuto, ao escutar toda a conversa ali, toda a história deles ali, né, acaba cedendo alimento ali para os elfos negros, né, fornece algumas maçãs. Aí o guia vendo aqui lá seus homens que já começam a comer as maçãs. Aí ele fala, a gente tem outras pessoas, tá uma situação ainda pior, será que não poderia? E pra surpresa dele, né, o Takuto ficou com pena deles ali, forneceu ainda mais comida ali para os elfos, e o que o guia ali achou estranho, afinal, como eu disse, os elfos sempre foram excluídos, né, sofrem um certo preconceito, sempre foram perseguidos. É dito que, vocês estão vivos só porque nós, os elfos normais, né, as fadas da luz permitiam, vocês têm que viver nas sombras, não sei o que, nunca ninguém ajuda eles, mas este ser estava ajudando eles ali, né, estendeu a mão para eles, algo que nunca ninguém fez. E aí o guia ali pega a comida, os alimentos e volta para onde estava ali a sua tribo e todos conseguem se alimentar, né, pelo menos conseguiram uma quantidade abundante de alimentos para ter ali uma boa refeição, afinal tinha crianças, idosos ali que estavam prestes a morrer de fome. E aí depois, né,
O guia nem revela onde conseguiu essa comida afinal. Pô, você fala, pô, eu consegui essa comida com um cara assustador aí, com um ser maligno, né? De aparência maligna. O povo ia ficar comendo, falando, isso aqui deve ser comida do tinhoso, ou alguma coisa envenenada, sei lá, pra nos manipular, algo assim, né? O povo ia ficar com receio de comer. Afinal, a comida veio de um ser de aparência maligna ali, né? Fora aquilo que a gente tinha falado, né? Sobre aquele local ser a residência de um ser maligno, foi legal. Então o povo ia ficar desconfiado dessa comida e talvez até tivesse resistência a comer algo que foi fornecido por um ser maligno. Aí depois temos ali uma conversa do Guia com o ancião ali dos elfos, né, o Moltar, e ele acaba falando ali, né, sobre esse ser que ele conheceu, sobre a história que ele contou, o ser selado ali. Aí o Moltar fala, então você conheceu o Rei das Ruínas, né, que é uma lenda que vai falando ali, o Moltar até fala um pouco dessa lenda de forma resumida, onde fala que quando o mundo chegar num ponto de saturação, o Rei da Ruína vai aparecer e vai acabar forçando todos a recomeçarem do zero. Ou seja, basicamente, em algum momento, segundo o que é mencionado em escrituras antigas, o Rei da Ruína vai aparecer e vai mudar o mundo de uma forma onde todo mundo vai ter que recomeçar a sua vida de uma maneira bem diferente. Então ele vai trazer uma mudança para este mundo. E eles vão conversando ali, né? E o Moltar, agora com um pouco mais de consciência, né? Após ter enchido um pouco a pança, que raciocinar melhor, ele percebeu que aquela floresta era algo bastante anormal, né? Tinha bastante anormalidade dentro dela. Sentia que não era um local bom aquela floresta, bem como ele também não julga bom se associar com o Rei da Ruína, né? Associar com este ser. E ele ainda fica mais desconfiado quando o guia fala ali que ele não deu nada em troca ao Rei da Ruína pelo alimento. Tipo assim, ele fica bastante desconfiado. Aquela coisa, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Porque pro Moldai ele tem um raciocínio até correto, pois ninguém daria tanta coisa assim sem algo em troca, sem pedir algum tipo de retorno. Sem eu falar, não, eu te dou isso, mas em troca você tem que fazer aquilo. Ninguém normalmente faria um acordo desse. Só que o guia fala que ele talvez tenha feito isso por misericórdia. Ele se compadeceu da situação e na sua misericórdia ele nos deu. Só que o guia ele fala isso e chama esse ser de sua graça, demonstrando um certo tom de respeito a essa entidade. E aí o Moltar já pega e fica espantado com isso. Como assim você tá chamando de sua graça? Por que sua graça, assim do nada? Você tá encantado por ele? Você caiu no charme, no feitiço dele? O que ele fez pra você tá chamando ele de sua graça? Demonstrar esse respeito por esse ser assim do nada, acabou de conhecer, já tá. Ok, ele te iludiu, te hipnotizou de alguma forma. Que é uma forma de tratamento ali que você não usaria nessa situação. Ou você chamaria ele de outra coisa, mas não de sua graça ou algo similar. Você não demonstraria esse tipo de respeito, então o Moltar já fica ali desconfiado. Mas o guia não se importa muito com isso e continua tratando ele assim. Só que o guia pra ele é algo natural. Pô, o cara me ajudou, nos ajudou, saciou nossa fome. Então eu devo mostrar respeito pra ele. Por mais que o Moltar diga ali que ele é um ser maligno e tal, ele nos ajudou. Então o guia se vê na obrigação de mostrar respeito. E até questiona, então o que eu deveria ter feito? O que eu deveria fazer nessa situação? Já que ele nos ajudou, mas eu não posso demonstrar respeito por ele ser um ser maligno, ser algo mal. Como o próprio Moltar fala, ele mesmo também não sabe o que deveria fazer. E ele diz ali que vai tratar de negociar, né? De falar com esse rei da ruína, né? Ele vai tentar negociar com ele. E aí temos ali, depois, né, volta pro Takuto e a Toa. O Takuto meio que tomando um sermão da Toa, afinal ele gastou o MP deles ali para dar alimento para os elfos. Então você tá avisando da Toa, pô, nossa MP já é pouco no início, ainda tá desperdiçando, gastando com isso. Mas a discussão logo acaba, né, quando o Takuto fala ali que precisa da Toa, né, precisa da ajuda dela pra poder desenvolver. E ela fica feliz de saber, pô, ele precisa de mim. Até pede desculpas ali por discordar dele, né? Então, essa relação dos dois vai ser bem legal e bem divertida. Aí o Takoto também fala ali da sua questão de comunicação, que ele não conseguiu se expressar bem com os elfos, ao contrário da Toa. E a Toa achou que ele estava interpretando o papel, mas não, é porque ele é ruim de comunicar mesmo. Ele nunca foi bom de comunicação, até porque passou sua vida toda no hospital. Então essa habilidade dele de comunicação é bem escassa. E assim acaba este episódio, né? E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que no jogo, Minogra é visto como uma nação maligna. No próprio anime é comentado isso também. Então, assim, é a nação mais difícil de se controlar. Provavelmente, como ele foi encarnado para esse mundo aí, vai estar numa dificuldade mais difícil ainda, porque afinal agora é vida real, então o nível pesadelo lá do jogo deve ser superado agora pelo nível vida real. E vão ser vistos como uma nação maligna. Até pelos próprios elfos ali, como já deu pra perceber, os elfos veem ele como um mal. Até coisa de lenda de ser maligno, sei lá, dali, rei da ruína, que vai trazer uma mudança pro mundo, que vai fazer todo mundo recomeçar do zero. Ou seja, já tem várias coisas em volta ali ao Takuto que nem ele mesmo sabe, mas são lendas daquele local, que já tratam ele como o mal. Fora também o bichinho lá que ele invocou, né? Um insetinho lá, insetozinho feio. Quando você vê aquilo, você vê algo como mal. Então, basicamente, esse vai ser um anime também que vamos ver o lado mal, vamos acompanhar como se fosse o vilão, o lado sombrio da história, né? Vamos ter o ponto de vista do mal. Pelo menos em relação às outras pessoas, aos outros personagens desse mundo, eles vão ser o mal, vão ser
o vilão. E a história vai se desenvolvendo a partir daí. E foi basicamente isso que aconteceu nesse episódio, né? Foi basicamente uma grande introdução sobre o que aconteceu, né? Sobre o que vai ser o anime, a história. Uma introdução. No próximo episódio deve introduzir ainda mais alguns outros detalhes. Acredito que esses 2, 3 primeiros episódios devam focar bastante em introdução de personagens, de detalhes, de aspectos ali da história. Eu também trouxe aqui alguns pontos que eu já tinha lido no mangá. Esse é um mangá que eu tinha lido há algum tempo atrás. Eu tinha lido alguns capítulos já desse mangá, uma história que eu gostei bastante, achei bastante interessante. E assim, e não se engane por esses pontos fofinhos e divertidos, especialmente na interação aqui do Takuto e da Tou, né? Deu pra ver ali que tem uma certa leveza na interação deles, uma leveza algo mais leve, brincalhão e divertido, porque essa história aqui também vai ter pontos mais pesados, vai ter alguns pontos bastante pesados que devem ser, ao menos, citados. Talvez não sejam tão aprofundados assim, mas devem ser citados, nem que seja de forma implícita, por exemplo, com os elfos, essa perseguição deles aí, teve várias coisas que eles tiveram que fazer que foram umas coisas assim, bastante pesadas também, né? Que aconteceu ali com os elfos, decisões que eles tiveram que fazer para sobrevivência e outras coisas aí também. As cenas de batalha, pelo que dá pra ver no trailer, talvez tenha uma certa sanguinolência ali, mostrando bastante sangue, bastante gore. Tal. É o que dá a entender ali pelo trailer. Não vou ficar surpreso se tiver bastante gore também, algumas cenas ali de mortes, decapitações, essas coisas. Não fiquem surpresos se aparecer cenas com bastante gore, alguns episódios mais pesados. Até porque a história também retrata isso, né? Faz parte disso, desse tema, até porque você vai ver o lado do vilão. Então, certas coisas mais pesadas é interessante até para aprofundar mais na história e você ter uma maior ligação com os personagens. E é um anime que eu tô com uma expectativa bastante alta, muito alta, pra ver como vai ser. Eu acho que vai ser muito bom, acho que vai ser um bom anime essa temporada. Da lista de anime que eu vi, excluindo algumas continuações de animes que eu já tinha assistido, talvez além desse anime eu veja mais um ou dois só. Tá, na minha opinião, a indústria de anime tá produzindo animes bem fraquinhos, assim. Tá difícil você escolher anime pra assistir quando você não tem muito tempo livre ali pra assistir. Você pode assistir um ou outro anime só. Então eu escolho uns 2 ou 3 animes só pra assistir. E esse com certeza é um que eu vou assistir. Tô pensando aí qual outro anime que eu devo assistir. Se tiver alguma indicação, recomendação, por favor, deixe aí nos comentários de anime dessa temporada pra me acompanhar. Mas me digam aí o que acharam do primeiro episódio. E se já conheciam o mangá ou a novel desse anime. E se vocês vão acompanhar ele ou não. Não dropem no primeiro episódio. E esperem pelo menos uns 2 ou 3 episódios pra vocês terem uma noção melhor da história em si, antes de falar, não gostei desse anime, dropa, não. Não dropa no primeiro episódio, assiste uns 2 ou 3, pelo menos. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau, e até a próxima.